Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à quarta e última semana de estudos da disciplina Ecologia. Nesta aula serão abordados os temas biodiversidade e métodos de estudos em ecologia. Primeiramente, nós iremos falar sobre o conceito de biodiversidade. Me acompanhe no slide. O termo biodiversidade pode dar margem a inúmeras interpretações. A abordagem mais simples e direta refere-se à riqueza do número de espécies. Esta definição, segundo alguns autores, é uma das mais bem aplicáveis do ponto de vista biológico. Entretanto, pode-se estender a interpretação deste conceito a contextos mais amplos e mais complexos. Segundo a Convenção sobre Diversidade Biológica, no seu artigo 2º, biodiversidade corresponde à variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade de espécies, entre espécies e de ecossistemas. A partir dessa definição, é importante compreender que a biodiversidade também deve ser percebida como um conjunto dinâmico e interativo entre os diferentes níveis da hierarquia biológica, levando também em consideração a diversidade genética, a diversidade de espécies e a diversidade de ecossistemas. A diversidade genética corresponde à variabilidade presente no conjunto dos indivíduos de uma mesma espécie. Ela se dá pela variação entre organismos da mesma espécie no decorrer da reprodução sexuada dos seres vivos. Essa variação é causada pelas mutações genéticas ou recombinações cromossômicas. A variabilidade faz com que os indivíduos de uma mesma espécie sejam diferentes entre si. Temos como exemplo aí os diferentes formatos dos bicos e dos tentilhões. Essa variabilidade também faz com que os mecanismos da evolução e da seleção das espécies possam funcionar, garantindo a possibilidade de adaptação das espécies às alterações do meio ambiente. É importante ressaltar que a variabilidade genética entre os indivíduos de uma espécie é essencial para possibilitar a manutenção daquela espécie no ambiente, já que as espécies geneticamente homogêneas são muito mais suscetíveis às alterações ambientais e tendem à extinção. A diversidade de espécies, como nós vimos na aula passada, trata-se da variedade de espécies de organismos vivos, levando em consideração a riqueza de espécies, ou seja, o seu número, e a equitatividade, ou seja, a uniformidade da distribuição de abundância de espécies em uma comunidade. Atualmente, temos o registro de mais de 1,5 milhão de espécies, embora esse número represente menos de 15% da estimativa real da riqueza existente. Observem a tabela apresentada. Nela mostra o grupo taxonômico, o número de espécies descritas, a estimativa global de cada grupo e a porcentagem conhecida do grupo. Observem que os grupos de vertebrados e plantas vasculares, indicados pelo traço azul, apresentam maiores porcentagens de grupos conhecidos pela ciência, apresentando 90% e 83%, respectivamente. Já os grupos de nematódios, bactérias e fungos, indicados aí pelo traço vermelho, são os menos conhecidos. Um outro grupo importante e que deve ser destacado é o grupo dos insetos. Conforme mostra a tabela, existe uma estimativa global de 8 milhões de insetos, considerado aí um grupo muito grande. Porém, somente 950 mil foram descritos atualmente. Dentre as 200 nações do mundo atual, apenas 17 países possuem em seus territórios cerca de 70% da biodiversidade, representada pelas espécies animais e vegetais hoje existentes. Estes países estão distribuídos em 4 continentes, e as Américas possuem o maior número deles, sendo representados pelo Brasil, Colômbia, México, Venezuela, Equador, Peru e Estados Unidos. O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta. Esta abundante variedade de vida, que se traduz em mais de 20% do número total de espécies da Terra, eleva o Brasil ao posto de principal nação entre os 17 países megadiversos. Por fim, a biodiversidade também inclui a diversidade de ecossistemas, que engloba as espécies que podem ser encontradas em uma determinada região, as relações dessas espécies entre si e com o meio ambiente,
além do funcionamento do próprio ecossistema. Sabemos que o nosso planeta possui diversos ecossistemas diferentes e que cada um deles apresenta condições climáticas, geográficas e históricas que os tornam únicos. A variedade de padrões e funcionamento dos ecossistemas garante, por exemplo, as diferentes fitofisionomias, que corresponde à flora típica de uma região, e também à manutenção das espécies. Bom, agora nós vamos compreender como a biodiversidade se distribui em nosso planeta. Bom, existe uma tendência da biodiversidade diminuir conforme se distancia do Equador. Grandes naturalistas do século XX, dentre eles Darwin e Wallace, que são os proponentes da teoria da evolução, descreveram as regiões tropicais como possuidoras de uma grande diversidade de espécies. Então, à medida que se desloca do polo para o Equador, verifica-se que, de fato, há uma biodiversidade maior nas regiões temperadas do que nas regiões polares, e uma biodiversidade maior ainda nas regiões tropicais do que nas regiões temperadas. Esse padrão já foi demonstrado para vários grupos taxonômicos. Os mapas representados no slide, por exemplo, mostram a riqueza de espécies de 3 táxons, são eles: aves, mamíferos e anfíbios. Como podemos observar, uma maior biodiversidade desses táxons, representada pela coloração vermelha, ocorrem em regiões tropicais. Existem algumas teorias que tentam explicar essa variação. A seguir, nós iremos analisar algumas delas. A primeira teoria refere-se à maior produtividade nas regiões tropicais devido à alta incidência de luz solar. Sabe-se que existe uma variação da intensidade solar ao longo do ano e entre hemisférios. Isso ocorre devido ao movimento de translação da Terra, que promove diferentes inclinações em relação ao Sol. Consequentemente, a radiação solar que alcança a superfície do planeta poderá ser mais intensa ou menos intensa, dependendo da sua posição. Desse modo, as regiões dos polos sempre recebem menos radiação do que as regiões próximas do Equador. É por isso que no ambiente terrestre há uma tendência latitudinal, onde a produtividade aumenta dos polos em direção ao Equador, influenciados pela disponibilidade de luz e água, que são fatores limitantes para a fotossíntese. No ambiente aquático, essa tendência é evidente em lagos, mas não em oceanos, onde a produtividade geralmente é limitada pela falta de nutrientes. A segunda teoria refere-se à presença de clima menos sazonal nas regiões tropicais. Pelas características climáticas, as variações observadas na região tropical são menos intensas, ou seja, apresentam pouca sazonalidade. Essa condição influencia de forma positiva na ocorrência dos organismos. A terceira teoria refere-se ao fato de que os trópicos tiveram mais tempo para serem colonizados em relação ao período de formação das regiões das latitudes mais altas, devido ao movimento de placas tectônicas. Logo, houve mais tempo de ocorrer processo de especiação nessa região, resultando em um maior número de espécies. A quarta teoria refere-se à maior heterogeneidade espacial nas regiões tropicais, com a maior disponibilidade de nicho, permitindo a especiação. Nesse caso, pode-se considerar a variação ambiental e também o grande número de espécies vegetais, que permite a existência de muitos herbívoros e, consequentemente, carnívoros. E a quinta teoria refere-se ao maior número de interações entre as espécies, com destaque para a competição, uma vez que espécies diferentes não podem consumir o mesmo recurso escasso. Uma outra interação importante é a predação, uma vez que os predadores ajudam a controlar a população e suas presas, permitindo que várias presas ocupem uma mesma região e não que apenas uma espécie domine a área, por ser boa competidora e capaz de eliminar as outras. Vale ressaltar que pesquisas têm demonstrado que não é uma ou outra teoria que explica completamente a variação do padrão mundial de distribuição das espécies, mas, em geral, os pesquisadores consideram influências múltiplas para tentar explicar o padrão de distribuição existente. Agora nós vamos falar um pouco sobre a importância da biodiversidade,
as causas e consequências da sua degradação e as medidas que têm sido tomadas ao longo dos anos para a sua proteção. A biodiversidade desempenha um papel ecológico essencial na regulação dos ecossistemas naturais e, mais globalmente, da biosfera. É indispensável para manter os processos de evolução dos seres vivos, apresenta uma função extremamente importante dentro da regulação dos grandes equilíbrios físico-químicos da biosfera, notadamente aí ao nível de produção e da reciclagem do carbono e do oxigênio, contribui para a fertilidade do solo e sua proteção, bem como para a regulação do ciclo hidrológico, absorve e decompõe diversos poluentes orgânicos e participa aí promovendo, por exemplo, a purificação das águas, entre outros. Além disso, todos nós seres humanos necessitamos da biodiversidade, pois é dela que tiramos nosso alimento, remédios e outros produtos que são utilizados como forma de gerar renda, como é o caso da madeira e de alguns produtos naturais. Entretanto, nas últimas décadas, dados apontam que algumas ações humanas sobre os ecossistemas têm afetado cada vez mais espécies da fauna e da flora do planeta. A diminuição do endemismo de determinada espécie é uma forte ameaça à biodiversidade. Neste caso, o Brasil, por exemplo, se destaca negativamente, pois diversas espécies, tanto de animais quanto de plantas, originárias de ambientes endêmicos, como por exemplo a Mata Atlântica e o Cerrado, estão seriamente ameaçadas de extinção. Com a extinção de espécies, perde-se o patrimônio genético, podendo afetar aí a dinâmica das relações tróficas entre os seres vivos que compõem a teia alimentar em que a espécie está inserida. Cabe lembrarmos que a extinção de espécies faz parte do processo evolutivo, que ocorre de forma lenta na natureza. Porém, algumas ações do ser humano têm acelerado esse processo. A degradação dos ecossistemas no planeta acelerou muito nos últimos anos. O mau uso dos recursos naturais, a poluição e a expansão urbana estão entre os principais fatores aí de degradação ambiental. Dentre os fatores que ameaçam a biodiversidade, também podemos destacar as queimadas, a poluição de rios, do solo e do ar, a caça predatória e os desmatamentos. Podemos citar como exemplo aí o desmatamento da Amazônia, que cresceu em muito no primeiro trimestre desse ano e continua avançando, causando aí a destruição dos habitats, e a redução da diversidade biológica, comprometendo a sustentabilidade e a disponibilidade dos recursos ambientais. Em relação à proteção da biodiversidade, inicialmente é necessário que vocês compreendam a diferença entre conservação e preservação. O termo conservação vem do conservacionismo, que é uma corrente ideológica que contempla o amor pela natureza, mas permite o uso sustentável, e assume um significado de salvar a natureza para algum fim ou integrando o ser humano. Desse modo, a conservação refere-se à proteção dos recursos naturais com a utilização racional, garantindo sua sustentabilidade e existência para as gerações futuras. Já o termo preservação vem do preservacionismo, que também é uma corrente ideológica que tende a compreender a proteção da natureza, independente de interesse utilitário e de valor econômico que possa conter. Sendo assim, a preservação refere-se à proteção integral, ou seja, à intocabilidade desses recursos. Entendendo a diferença entre esses dois termos, nós vamos conhecer agora as medidas que vêm sendo adotadas pelo Brasil ao longo dos tempos para a conservação e preservação da sua biodiversidade. Sabe-se que as medidas para a conservação, seja de recursos naturais ou proteção da biodiversidade, vêm sendo determinadas em nosso país desde o Brasil colônia. A partir do século VII, a política ambiental relacionada à proteção de recursos e biodiversidade foi refinando-se à medida que se obtinha o entendimento das causas do impacto ambiental
e da perda de espécies de valor econômico. Mas é precisamente a partir de 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, que o Estado começa a ter uma arquitetura legislativa sólida, definindo conceitos, princípios, objetivos e afins para estabelecer, então, normas de gestão e proteção dos recursos do meio ambiente. Apesar da sua grande importância, clareza e objetividade, a Política Nacional do Meio Ambiente ainda carece de melhorias, principalmente no que diz respeito aos instrumentos de política ambiental. Posteriormente, na Constituição de 1988, no seu artigo 225, a legislação brasileira consolida o termo meio ambiente como um direito essencial à qualidade da vida social, sendo a primeira a abordar o tema de maneira direta. Através da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, pela Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que critérios e normas foram estabelecidos para a elaboração e criação de unidades de conservação, que são consideradas áreas com características naturais relevantes, criadas e protegidas pelo poder público com objetivos de conservação. Conforme estabelecido na lei, as unidades de conservação dividem-se em dois grupos com características específicas. O primeiro grupo corresponde às unidades de proteção integral, cujo objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. São unidades de proteção integral, estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Podemos citar como exemplo o Parque Nacional da Amazônia e o Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia. O segundo grupo corresponde às unidades de uso sustentável, cujo objetivo é conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. São unidades de uso sustentável, área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e reserva particular do patrimônio natural. Podemos citar como exemplos a reserva extrativista Chico Mendes, que está localizada aí no Maranhão, e a reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá, localizado na Amazônia. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, é responsável pelas unidades de conservação em nível federal. Já nas esferas estadual e municipal, são os sistemas estaduais e municipais de unidades de conservação. Para garantir a existência de espaços naturais, a legislação brasileira também define critérios para orientar o uso do solo, mantendo áreas conservadas, denominadas de áreas de proteção permanente e reserva legal, que foram estabelecidas pela Lei Federal 4.771, de 1965, e permanece no atual Código Florestal, Lei 12.651, de 2012. Conforme disposto na lei, as áreas de preservação ambiental, compreende aí as margens de rios, cursos d'água, lagos, lagoas e reservatórios, topos de morros e encostas com declividade elevada, cobertos ou não por vegetação nativa. Essas áreas apresentam como função principal preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora e de proteger o solo e assegurar o bem-estar da população humana. Já a reserva legal corresponde à área localizada no interior da propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais. Apresenta como função proporcionar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos, promover a conservação da biodiversidade, abrigar e proteger a fauna silvestre e a flora nativa. O tamanho da área, da reserva legal, ela vai variar de acordo com a região onde a propriedade está localizada, Se for na região da Amazônia, por exemplo, é de 80%, Na região de Cerrado é de 35% e nas demais regiões do país
a reserva legal é de 20%. É importante ressaltar que as medidas para a conservação e preservação por parte do poder público são de suma importância para a proteção da biodiversidade. Porém, por mais consistente que a legislação ambiental possa parecer, ainda são necessários muitos esforços para conciliar o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Agora nós vamos falar um pouco sobre os métodos de estudos em ecologia. No decorrer das aulas, nós vimos que a ecologia é uma ciência que estuda as interações que determinam a distribuição e a abundância dos seres vivos e que ocupa-se principalmente do estudo dos níveis de organização da vida referentes a organismos, populações, comunidades e ecossistemas. Estudos voltados para o ensino da ecologia permitem visualizar de maneira clara como as espécies interagem entre si e conseguem coexistir em determinado ambiente, além de trazer informações para a compreensão dos motivos que levam uma espécie a viver em uma determinada área e estar ausente em outras. Também é possível compreender como uma espécie é capaz de influenciar uma determinada comunidade e os impactos gerados por ela. Por meio dessas informações, é possível fazer previsões a respeito do futuro de determinadas espécies e as consequências das mudanças nos padrões de uma comunidade. Mas como ensinar para os nossos alunos, esse conteúdo que aparentemente é tão complexo? Bom, na literatura existem vários métodos de estudos em ecologia que facilitam esse processo. Aqui nós iremos abordar a aula de campo como um dos métodos para se estudar ecologia de uma forma mais prática. Vamos compreender então qual é a importância desse método e quais são as principais etapas para o seu desenvolvimento. A aula de campo é um método bastante utilizado em disciplinas que exigem análises empíricas, sobre o assunto estudado. O que são essas análises empíricas? São aquelas que exigem uma comprovação prática de algo, especialmente por meio de experimentos ou observação de determinado contexto para a coleta de dados em campo. Compreende-se que esse tipo de método possui grande eficácia no processo de ensino-aprendizagem, permitindo aos alunos um contato com aspectos mais amplos referentes aos temas ecologia de campo, fauna, botânica, solos, biogeografia, entre outros, que não poderiam ser identificados ou compreendidos apenas por meio do conteúdo teórico. Desse modo, todas as observações durante uma aula de campo, em um ambiente natural, podem auxiliar na aprendizagem dos conteúdos, à medida que os alunos recorrem a outros aspectos da sua própria condição humana, além da razão para compreender os fenômenos. O desenvolvimento de atividades em espaços com essas características proporciona ao estudante a percepção de que fenômenos e processos naturais estão presentes no ambiente como um todo, possibilitando explorar aspectos relacionados a impactos provocados pela própria ação humana nos ambientes. Para realizar uma aula de campo, é necessário um planejamento de como a atividade será desenvolvida, levando em consideração o nível de ensino, seja fundamental, médio ou superior, a preparação, a realização, os resultados e a avaliação. Este método envolve algumas etapas básicas. A primeira delas é a definição dos objetivos. Então, você, quanto professor, tem que pensar qual é o seu objetivo a realizar uma aula de campo. O que você pretende ensinar ou que habilidades pretende desenvolver. Então, é preciso estimar o que se espera obter com o trabalho de campo que será realizado. Você pode ter objetivos que visam o desenvolvimento cognitivo, ligados aos conteúdos científicos, metodológicos, explicativos dos fenômenos, bem como objetivos que estão relacionados a capacidades, competências, valores e atitudes. Seguem alguns exemplos desses objetivos. Então, o primeiro deles aí, fornecer aos alunos uma breve explicação sobre metodologia da pesquisa de campo em ecologia, e de que forma que isso seria feito, identificando como se verifica a sucessão ecológica vegetal na área,
traçando um perfil de ocorrência das principais espécies de plantas, listando alguns nomes de animais, né, que nela ocorrem, ou verificando, né, processos de regeneração ou degradação desse ambiente. Um outro objetivo, né, que seria o quê? Aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, né, no que diz respeito à influência dos fatores ecológicos, né, os fatores bióticos e abióticos e suas interações com o meio. A escolha do local que será objeto de estudo do trabalho de campo deve ser cuidadosamente analisado, né? Então, você deve optar por um local que possui mais possibilidades formativas para os alunos. É importante, né, que você, professor, reúna todas as informações que puder sobre o assunto e o local, tais como mapas rodoviários, mapas hipsométricos, né, que são aqueles que representam a elevação do terreno, né, que reúna informações sobre flora e fauna da região, entre outros. A definição de uma situação problema, né, é uma outra etapa muito importante deste método. Mesmo que a visita seja só para observação e os alunos não possam manipular, né, os objetos, proponha uma situação problema, ou seja, um questionamento sobre algo que será observado para que o aluno possa resolver a partir da aula de campo. É preciso um direcionamento para que posteriormente seja possível discutir o que foi vivenciado na aula de campo. Bom, um trabalho de campo geralmente acontece em meio a atividade de médio a longo prazo, né? Então é importante a elaboração de um cronograma evidenciando todas as etapas do estudo, né, e o tempo previsto para a realização de cada uma delas. É importante também pensar no que será necessário para realizar as atividades durante a aula de campo, né? Ou seja, quais são os materiais, né, que serão utilizados, né? Como, por exemplo, vestimenta adequada, roteiros, questionários, cadernos para anotações, câmeras fotográficas, equipamentos para amostragens, entre outros. E, por fim, deve-se proceder uma avaliação, né? Então, se você propôs um problema para os alunos resolverem durante a aula de campo, a solução que eles te apresentarem, né, pode ser utilizada como avaliação. Então, se você não propôs um problema, a maneira mais simples de testar os conhecimentos adquiridos é aplicar uma atividade ou questionário sobre o tema estudado e os conteúdos da disciplina. Uma outra forma de avaliação pode ser a exposição, né, das impressões e conclusões que os alunos tiveram. Pode ser tanto em uma roda de discussão como em forma de um relatório. Nas séries em que as faixas etárias são menores, né, é possível avaliar a partir de desenhos, colagens, maquetes, modelagens, né, que recriem e apliquem conhecimentos adquiridos durante o trabalho de campo. Bom, pessoal, é importante ressaltar que as atividades, né, elas devem ser realizadas num contexto de aprendizagem, no quais as práticas devem ocorrer com a utilização de equipamentos, né, técnicas e procedimentos adequados e seguros, seguindo todas as recomendações e orientações éticas de biossegurança, tá? Então, para aprofundar um pouco mais nesse método, eu coloquei para vocês lá na sala da disciplina alguns artigos, tá, que fala desses assuntos, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim da disciplina Ecologia. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram ativamente das atividades que foram propostas. Lembrando que ainda temos o Fórum 4, né, que já está disponível na sala da disciplina. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pela plataforma. E no mais, espero ter contribuído de forma positiva para a formação de todos vocês. Um forte abraço e até breve.